na área da assistência. Muitas pessoas aqui acompanham a política da assistência. Uma das maiores responsabilidades do Estado é transferir recurso, cofinanciar os municípios, para os CRAS funcionarem, para as políticas sociais funcionarem, para a contratação de equipes, etc. É o piso mineiro da assistência social. Ele começou em 2010. Patrus, desde 2010, o Estado atrasa o pagamento desse piso para os municípios. Ele paga um ano no outro ano. Mesmo com todas as dificuldades, em 4 meses, nós fizemos decretos desburocratizando o repasse, fizemos, né, rodamos lá o bonezinho, cortamos aqui, cortamos ali para pagar, regularizamos tudo em 4 meses. Os municípios, esse mês nós pagamos antecipado, dentro de uma crise fiscal do Estado. Esse compromisso nós estamos honrando. Então, isso é muito positivo. Hoje eu posso ir em qualquer dos 853 municípios, na área social, falar, que vocês estão... Nós estamos pagando em dia, nós estamos passando recurso em dia, que nunca foi feito. Nós vamos parar por aí? É lógico que não. Eu estou preocupado com um projeto integrado dentro do governo para esse jovem que está sendo assassinado. Eu estou preocupado para a gente sentar com a educação, com a saúde, para discutir a droga, para discutir a evasão escolar, para discutir a qualificação. Não é só transferir recurso para o município regular e automático. Eu quero tratar das singularidades territoriais lá no Jequitinhonha para enfrentar a migração laboral, que depende do acesso a recurso hídrico. Mas a gente está começando. Nós vamos instalar os fóruns regionais de participação nos 17 territórios de desenvolvimento em Minas. O plano plurianual que eu fazia aquelas audiências do PPAG na Assembleia, na Comissão de Participação Popular, que a Marília hoje preside, depois que o governo mandava o projeto, nós vamos fazer antes, agora, antes de mandar o planejamento do Estado 2016 a 2019. Nós já estamos estimulando isso no interior. É uma mudança qualitativa. Então, Minas Gerais, agora, Minas Gerais vira vitrine também. E aí é óbvio que nós não vamos nadar em águas calmas, né? Então vai ser muito visado, já está sendo. Então é um desafio. Agora, eu falei isso também ontem no encontro do PT. Não é governo, seja federal, estadual ou local, que revitaliza, que repõe um projeto de sociedade sozinho. Nós precisamos de uma ação integrada dos governos locais, parlamentares, petistas em movimento. Nós precisamos da universidade, dos intelectuais e do governo. Porque governo tem limite, governo não é sozinho, não é só PT, tem aliança. Todo mundo sabe disso. PT é chave aqui em Minas, para a gente mostrar e reabrir diálogo com outros segmentos que a gente foi perdendo ao longo da nossa história. Nós podemos fazer isso. O governo ajuda, mas também não pode colocar nas costas de um governo uma responsabilidade que é de um conjunto de forças. E, por último, Belo Horizonte. Aqui, esse conservadorismo, Belo Horizonte tem 2 lados hoje que a gente vê muito nítidos. Um lado é o do conservadorismo, que já vinha crescendo. Se a gente pega o mapa eleitoral do PT, a gente vê que gradativamente a nossa votação foi ampliando na periferia e diminuindo na classe média. Não foi só na última eleição, não. Nos últimos tempos, nos últimos anos. Então, esse é um dado importante. Em função dessa crise política, econômica, nacional e de outra natureza, essa coisa começa a se espalhar. E isso é perigoso do ponto de vista, estou falando aqui, eleitoral. Porque, em tese, tem menos ricos do que classe média baixa e pobre. Mas isso já começa a espalhar. Então, não adianta a gente só falar os coxinha, a 33ª, 34ª e 35ª a gente perde. É a Centro-Sul, é dentro da Contorno. Não. Esse desgaste está espalhando.
Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque a Helena falou, tem gente que é isso. Ah, é coxinha, não vamos preocupar não, porque não é só não, isso, tá? Até por aquilo que eu falei no início. Quem ascendeu socialmente não está vinculando a projeto político partidário. É quase que por uma conquista e determinação própria só. Tem também a determinação própria do ser humano, mas teve um conjunto de políticas públicas. Então, tem um conservadorismo em Belo Horizonte. Mas, por outro lado, tem uma coisa, uma alma, tem uma coisa nova em Belo Horizonte que vem se revelando também. Para mim, os movimentos, 2013, os blocos, o carnaval, a cultura, o sentimento de apropriação da cidade. Tem uma moçada em Belo Horizonte que está querendo se apropriar da cidade, que não quer praça fechada, parque fechado. Só que a nossa ação tradicional não encaixa esse pessoal no nosso modelito. Então, se a gente agir para encaixar esse pessoal no nosso modelito, nós vamos dar com os burros na água. Nós temos que estabelecer nexos, interlocuções, pontes, construindo uma visão de futuro para Belo Horizonte, onde esses segmentos que tradicionalmente não são de sindicato, não lutaram contra a ditadura, não são do movimento estudantil clássico, não são filiados a partido, ou não são do PT, que não apoia mandato e acha que parlamentar tudo é vagabundo. Nós temos que dialogar com esse pessoal. E esse pessoal está criando resistência, porque, infelizmente, há uma generalização, em alguns momentos até fundada, das práticas políticas. Mas nós temos que estabelecer uma relação mais pedagógica, do ponto de vista da política, para construir uma alternativa em Belo Horizonte. Eu acho que a eleição de Belo Horizonte está em aberto, não sou comentarista nem analista político, mas o sentimento que eu tenho é que é uma eleição absolutamente aberta. Aberta. Eu não sei se aquela receita clássica, soma partido, soma tempo de TV, papapá, ganha. Não sei, pode até ganhar, mas não sei. Eu estou intuindo que pode surgir uma coisa nova. Para pior ou para melhor. Pior do que está até difícil, mas pode surgir também. Pode surgir. Na reforma política surgiu lá no Congresso, por que não pode surgir numa eleição, né? Tudo pode acontecer. Então, Pedro, eu acho que você tem uma responsabilidade. Essa é uma plenária política para discutir Minas, para discutir o Brasil, mas para discutir o mandato do Pedro também. Tem que ter uma intencionalidade também. Porque não você só, né, a sua equipe só, esse conjunto aqui representa também uma possibilidade da gente tentar ajudar essa construção do diálogo, do entendimento, da promessa de futuro, de uma visão mais avançada. Porque a gente também não pode ficar dentro de casa, né, só reclamando, ou, às vezes com razão, né, angustiado com as coisas que acontecem. Por isso que as pessoas estão aqui. Por isso que a gente vem animado no sábado de manhã, porque a gente sempre fez a nossa parte. E porque eu acho que tem uma parte aí que a gente tem que ter muito orgulho de ter feito a nossa parte. Não é pouca coisa a gente ter impedido a morte por desnutrição, por uma alimentação digna, por um jovem negro poder estar na universidade. Isso não é pouca coisa, não. É muita coisa num país escravagista como o nosso, um país de sucessivas exclusões, preconceituoso. Então, essa energia interior, Pedro, a gente tem que julgar um pouco de inteligência nela, política, capacidade de diálogo, de escuta, enfrentar e ganhar em Belo Horizonte, seja com quem for. Mas se a gente não abrir esse diálogo com esse novo que está acontecendo em Belo, não entender esse novo, a gente dança, a gente não ganha. Concordo inteiramente com a Helena nisso, eu estou com esse sentimento assim. Nós vamos ter que apresentar
Não é o candidato novo, é a proposta nova. Pode ser candidato novo, velho, mais ou menos. Não é isso para mim, se é PT, se não é, nós temos que ter uma proposta nova para Belo Horizonte, que dialogue com essa nova alma, pelo menos a progressista, que a gente possa identificar. E vão bater duro e vão fazer a disputa com a direita, com os setores conservadores. Seja para perder, mas isso nós não vamos admitir, não, porque todo mundo aqui tem história e a gente também não pode carregar a pecha que eles querem nos impingir em nome da nossa dignidade pessoal. Isso a gente não vai admitir e vamos para a luta. Muito obrigado. Pedro, eu vou tentar sintetizar aqui. Nós ainda temos mais um bloco, né, de 10 pessoas. Vou escolher um tema aqui que foi recorrente, que é a questão da juventude que está sendo exterminada. Patrus deu os dados, né, são 56 mil homicídios ano, sendo que 30 mil são jovens e 70 e poucos por cento negros. Eu entendo que as nossas políticas públicas, principalmente pós-Lula, trouxeram muitos avanços, mas existem condições particulares que precisam ser enfrentadas, e particularmente numa ação mais integrada. Eu sei que nesse plenário aqui, inclusive, tem especialistas que tratam muito melhor do que eu, por exemplo, deste assunto. Eu vi o Juarez Daire, por exemplo, não sei se ele continua, e outros, mas me parece que simplesmente a soma e ampliação de sistemas de políticas públicas não dá conta desse desafio. Acho que esse talvez seja um dos maiores desafios do ponto de vista inclusive da proteção social hoje no Estado. No Estado, nós temos uma pulverização de ações pequenas, algumas melhores, outras piores. Então, nós vamos ter que integrar muito. Foi dito aqui, saúde, educação, assistência, cultura, esporte e defesa social. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Até porque as ações de políticas públicas são, boa parte delas, municipais, locais. Então, ainda nós vamos ter que interagir com os governos locais. Geralmente, quem assume o poder público, ele gosta de colocar desafios menores para atingir resultados mais fáceis. Eu estou fazendo o contrário. Eu tenho dito lá dentro do governo e na própria secretaria, a gente tem desafios, sim. Vocês não sabem o que é gerir um passivo como nós estamos gerindo. Só para vocês terem uma ideia do buraco, eu até evitei falar aqui na primeira intervenção, mas é importante, até o Aloysio, né, mencionou a questão da comunicação. Vou até pedir o Pedro o e-mail, porque no caso lá da nossa secretaria, a gente está com um boletim eletrônico semanal que trata de questões de lá, mas também do governo. Nós temos 14 mil, Patrus, 14 mil convênios em processo de análise de prestação de conta ou parados. Desde 2010, 14 mil. E 10 funcionários para tratar disso. 1.220 tomadas de conta especial que o governo passado fechou, encaixotou e mandou para o arquivo. Nós vamos ter que reabrir isso tudo, um por um. Nós temos 240 servidores, quando a média no país de servidores para a Secretaria Estadual são 550. Minas é o 19º, no caso da política de assistência, sendo que Minas é o estado que tem o maior número de municípios, 853. E a gente vai trabalhar com o orçamento do governo anterior esse ano, 30% a menor, com 30% de dívida para pagar, obrigatório. Então, vou trabalhar com 40% de potência em relação ao ano passado. Agora, tem uma questão. Viu, Alexandre? É 40% de orçamento e 400% de empolgação e de liberdade que eu tive para montar a equipe com experiência e competência de gestão, boa parte, inclusive, que ajudou o Patrus
a fazer aquele belíssimo trabalho à frente do Ministério.